quarto, falei, amor, preciso saber uma coisa aqui. Me ignorou. Amor, preciso saber aqui um horário aqui e tal, estou fazendo um negócio pro culto. Nem aí. Falei, não, é demais, né, Michael? Entrei, chutei a porta, pá! Brincadeira. Estava ela lá na presença de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Me largou por Deus, irmão. Glória a Deus. Estava buscando na presença de Deus. Estava entronizando. E eu creio que essa atmosfera, ela espalhou por toda a casa. E eu espero que, da mesma maneira que ela buscou a palavra e a presença de Deus, eu e você possamos buscar também hoje. Amém? Amém. Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que o amor de Deus esteja aí com você, transbordando na sua vida. Talvez você esteja pensando, a igreja está tão escurinha hoje. Sim, hoje ela vai ficar um pouquinho mais escurinha aí embaixo e um pouquinho mais clarinha aqui na frente. Senti de deixar assim hoje, pedir para o pastor, ele liberou, né? Então não estranhe. Porque Deus tem falado muito comigo, que se a gente quer algumas coisas diferentes, nós precisamos começar a plantar algumas coisas diferentes, intencionalmente, amém? Vamos orar para começar essa palavra? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar a Ti nessa hora, Te entregando esse momento da palavra, crendo que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor já começou a falar nesse lugar através dos louvores, através dos dízimos e ofertas, e através até mesmo, Senhor, quando nós chegamos na recepção da igreja, o Senhor já estava lá. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti pela Tua presença. Nós repreendemos, Senhor, todo o demônio dos ares. Nós repreendemos, Senhor, toda preocupação, todo o espírito de ira, todo o espírito maligno que vem para matar, roubar e destruir. Nós repreendemos desse lugar. E nós declaramos que neste lugar há uma atmosfera do céu, há uma atmosfera aberta, uma atmosfera pronta e preparada para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amém. Então, como você pode estar vendo aqui atrás, o título dessa palavra de hoje é Discípulo ou Seguidor. Quando eu me expus a uma leitura sobre esse tema, o pastor já tinha tido direção desse tema, me passou. Eu fui para a presença de Deus no primeiro momento, né? Já falando com Deus, meditando sobre esse tema, há mais de uma semana atrás. E eu falei para Deus, Deus, parece que algumas coisas o Senhor tem repetido, parece que o Senhor tem falado e falado de novo. E Deus me lembrou a nós que somos pais. Você que é pai e mãe aí, você não repete algumas coisas para os seus filhos? Você já se pegou repetindo? Não sei se você já se pegou falando assim, meu Deus, eu não aguento mais falar isso para essa criança, para esse adolescente. Meu Deus, eu não aguento mais repetir isso. Mas é isso que um pai e uma mãe faz, eles repetem, né? Eles precisam repetir para ensinar. Então eu creio que isso é Deus repetindo para nos ensinar, né, algumas coisas. Quero convidar você a abrir lá no livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, Lucas capítulo 14. Lucas 14, do 25 ao 33, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Oi? Tem alguém que não está conseguindo enxergar aí? Está muito escuro? Se estiver muito escuro, nós vamos colocar aqui, né? Aqui na frente, vai estar aqui no Data Show. E você pode acompanhar aqui com a gente, amém? Então, vamos ler ali o Lucas 14, do 25 ao 33, diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou os seus filhos, ou seus irmãos, ou as suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Amém. Você pode ficar com a tua Bíblia aberta em Lucas, nós vamos discorrer um pouquinho nessa passagem bíblica, mas eu destaquei algumas coisas dentro desse texto, né, para a gente meditar um pouquinho, para a gente parar e olhar um pouquinho e trazer essas situações para as nossas vidas. Sabe, quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha para Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê uma perspectiva, uma visão, uma experiência pessoal de cada discípulo com Jesus. Mas também a gente vê, mesmo na vida dos discípulos, a gente vê uma comunhão muito próxima deles com o Pai, né, com o Senhor Jesus. E a gente vê uma multidão seguindo Jesus, junto com esses 12. Então a gente vê uma multidão e vê os 12 discípulos, aqueles que Jesus escolheu. E quando a gente olha para aquela multidão, a gente vê que aquela multidão ela não estava o tempo todo com o Senhor. Talvez se a gente fosse olhar para as Escrituras e pensar quantas pessoas seguiam Jesus, quantos seguidores Jesus tinha. E sabe, hoje, nos dias atuais, não muda muito essa condição. Quantos seguidores Jesus tem? Quantas pessoas se identificam como cristãs, mas talvez só olham Jesus de longe? Só olham Jesus das redes sociais? Só olham Jesus através dos vídeos do YouTube? Quantas pessoas seguiam Jesus naquela época? 50, 100, 500 pessoas, 1.000? E hoje, quantas pessoas será que seguem Jesus? Com certeza, muitas pessoas. Sabe, quem aqui tem Instagram, como eu, sabe que você tem lá seus seguidores. Mas quanto daqueles seguidores você conhece pessoalmente? Quantos daqueles seguidores você convive com eles? Quantos daqueles seguidores você tem uma comunhão, tem uma intimidade? Talvez você diga: pastor, eu não tenho Instagram, nem sei o que é isso. Então vamos perguntar assim: quantas pessoas você conhece? E quantas pessoas são os teus amigos de verdade? Aquelas pessoas que te conhecem mais próximo. Sabe, quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos diferenciar quem é o seguidor, quem são os seguidores e quem são os discípulos. E hoje não é diferente. Então eu quero começar perguntando para você nessa noite. Você não precisa responder, responda para você mesmo. Você é um discípulo de Jesus, uma discípula ou apenas um seguidor? Ai, pastor, eu não sei dizer essa resposta. Hoje eu vou falar algumas coisas, algumas diferenças entre o discípulo e o seguidor. E você vai poder se avaliar. Sabe, eu sempre uso essa palavra aqui, né, quando eu prego, talvez porque o meu tom, talvez porque eu prego mais assim a razão do que o coração. Eu sempre digo que nunca é uma palavra de condenação, mas é sempre uma palavra para a gente parar, sentar e meditar. Sabe, queridos, como pais espirituais dessa casa, dessa igreja, é nossa responsabilidade trazer aquilo que o Senhor tem movido no nosso coração. É nossa responsabilidade colocar na mesa aquilo que os filhos precisam comer. E você que é pai e mãe sabe que nem todos os dias os teus filhos querem comer tudo que você coloca na mesa, né? Às vezes eles querem comer o que eles querem. Então que você esteja com o seu coração aberto nessa noite e que você medite nessa palavra e fale: Senhor, se há algo em mim, né, que tenha apontado como um seguidor apenas de Jesus e não um discípulo, que nessa noite eu consiga enxergar para que eu possa usufruir, né, dos benefícios de estar junto com Jesus como seu discípulo. Então, muitos se intitulam cristãos, né? E eles não deixam as suas práticas antigas, né? Esse aí é um dos maiores pontos dos seguidores. Porque um seguidor, quem aqui tem rede social? Para ver se eu estou falando para a maioria está me entendendo. Rede social, Instagram, Facebook. Quem tem rede social sabe, se você entra lá na rede social, você começa a passar lá, o pastor disse que aquilo lá é infindável, ele odeia o Instagram porque ele diz que nunca acaba, você pode ficar a vida inteira olhando lá e não acaba.
Você começa a olhar a vida das pessoas lá, você vê de longe. Você até admira às vezes, talvez você às vezes coloca um comentário lá, mas você não faz parte ativamente da vida daquelas pessoas que estão lá. E sabe, os seguidores de Jesus são assim. Eles até seguem a Jesus, eles veem pregações lá na internet. Eles ouviram falar que a Bíblia é muito boa, é muito legal, mas eles não vivem uma realidade da palavra de Deus. Sabe, o seguidor é aquele que assim, eu só pego a parte boa da palavra, eu só quero as bênçãos, mas eu não quero, tomar a minha cruz e seguir Jesus, como a gente leu. Então, essa basicamente é o primeiro ponto que diferencia um discípulo de um seguidor. Um discípulo de Jesus, ele está pronto para morrer por Jesus todos os dias. E um seguidor, ele só está pronto para observar o que Jesus está fazendo de longe. E se tiver algum benefício, ele até se aproxima. Mas o fato é que ele quer viver para ele mesmo. Sabe, um seguidor de Jesus, ele não experimenta da transformação dos céus. Ele não muda seu estilo de vida. Ele não muda o seu jeito de falar. Ele não muda o seu ciclo de amizades. Ele não busca fazer a vontade de Deus. Ele não coloca Deus acima de todas as coisas. Ele se preocupa primeiro com Ele. Domingo que vem nós vamos ter o batismo aqui. E o batismo, ele simboliza o quê, queridos? A nossa morte para uma nova vida com Cristo. Então, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo, que a gente se torna um discípulo de Jesus, a nossa vida não nos pertence mais. Por isso que a diferença entre o discípulo e o seguidor é a sua prática diária. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que falava mal não fale mais. Um seguidor de Jesus, ele anda do jeito que ele quer. As práticas dele não mudam. Ele é apenas um espectador daquilo que Deus está fazendo. Mas um discípulo, ele entende que ele já não vive mais para si. Que um dia ele foi escravo do diabo e que agora ele não pertence mais a ele mesmo. Porque ele foi comprado por um alto preço. Preço de sangue na cruz do Calvário. Então, lá em 1 Coríntios 11:1, fala assim: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo falando. O pastor Jean falou muito sobre o apóstolo Paulo aqui semana passada, sobre um estilo de vida. Que estilo de vida nós temos vivido? Foi uma bênção aquela palavra. Se você não veio aqui semana passada, assista lá, está lá no YouTube já. Ela pontua muito a vida do apóstolo Paulo. Sabe, o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Queridos, as pessoas hoje em dia, elas estão procurando a quem imitar. As pessoas hoje em dia, elas estão perdendo a sua autenticidade. Elas estão deixando de ser elas mesmas para querer parecer com alguém. Então, que eu e você, a igreja, eu e você, os discípulos, que nós sejamos aqueles a quem as pessoas olhem e pensem: eu quero ser igual a você, porque você é um imitador de Cristo. Sabe, que as pessoas não olhem para nós e nos vejam como más referências, começando pela nossa casa. E eu sei bem que lá é um desafio, é um grande desafio. Por isso, dia após dia, nós precisamos estar aos pés de Jesus. Dia após dia nós precisamos buscar a presença de Deus. Dia após dia nós precisamos transformar o nosso caráter diante do Pai. Sabe, eu separei aqui 4 pontos, que para mim todo discípulo ele precisa ter na vida dele. O primeiro é o discípulo que ama a Deus. Ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Lá em Lucas 14:26, como a gente leu, falava assim: se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, aos seus irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está querendo ensinar aqui? Que Jesus, ele não quer o segundo lugar. Não importa a quem nós vamos aborrecer, não importa a quem que nós vamos ter que deixar de lado, a que práticas nós vamos ter que parar de fazer, com quem que nós vamos ter que deixar de andar. Jesus, ele quer o primeiro lugar. Ele fala: quem
não aborrecer. Ou seja, nós vamos aborrecer. Nós vamos sim nadar contra uma corrente de um mundo que já está perdido. Vai ter vezes que nós vamos estar assim, com aquele sentimento de estou andando sozinha. Estou andando, parece que não tem ninguém. Por isso que nós somos igreja, para a gente não viver sozinhos. Mas lá fora, vai ter momentos da nossa vida que a gente vai pensar, Senhor, parece que sou só eu. Senhor, parece que sou só eu buscando. Mas a palavra fala que quem não deixar todas essas coisas não é digno do Senhor. Então nós precisamos. Sabe, eu quero perguntar para você nessa noite, como está o seu amor por Jesus hoje? Como está o seu amor por Jesus hoje? Você ama mais Jesus hoje do que há um ano atrás? Pensa aí. Hoje você ama mais a Jesus do que há um ano atrás? Hoje você ama mais Jesus do que há 10 anos atrás? Eu sempre faço essa pergunta para mim. Jesus, eu quero te amar mais. Jesus, eu quero te amar mais. Sabe, queridos, a gente que caminha aqui na igreja, né, com todos os tipos de pessoas, eu costumo dizer assim que os nascidos de novo, aqueles que estão fazendo o fundamento, conhecendo a Bíblia, tendo o primeiro amor por Jesus, é uma delícia acompanhar o crescimento deles, porque é um bebezinho espiritual nascendo, os olhos brilham, mas aqueles que estão há bastante tempo caminhando com a palavra. Nessa noite eu quero perguntar para você, que já conhece a Jesus há bastante tempo, talvez assim como eu, como está o seu amor por Jesus? Será que você já está mais ou menos? Será que está mais frio? Está mais quente? Como é que está? Sabe, imagine que você está lá numa sala, uma sala onde você só tem uma cadeira. E nessa cadeira você vai colocar uma pessoa que não pode faltar no seu futuro. Uma pessoa, uma coisa, algo que não pode faltar para você. Aí, talvez, para alguns, seja o pai, seja a mãe. Talvez para outros seja o trabalho. Talvez para outros seja o cônjuge. Pense, se você tivesse apenas uma cadeira, quem que você escolheria para sentar nessa cadeira, para estar no seu futuro? Sabe, Jesus, ele não divide a glória dele com nada e com ninguém. É que nem aquela música, né? Pegue seu banquinho e saia de fininho. Todas as outras coisas que querem ocupar o lugar de Deus no nosso coração, ela precisa pegar o seu banquinho e sair de fininho. Então, um verdadeiro discípulo, ele ama a Deus acima de todas as coisas. Sabe, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, todos os dias, Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu quero te amar mais. A quantidade de vezes que nós viemos à igreja não determina o quanto a gente ama Jesus. É importante, não estou dizendo que não é. O culto é inegociável, mas só isso não define. Ter várias Bíblias em casa não define o quanto eu amo Jesus. Deixar de fazer algumas coisas não define. O que define de verdade o quanto nós amamos Jesus? Eu creio que o que define o tamanho do nosso amor por Deus é as renúncias que nós fazemos por amor a Ele. Aquelas coisas que nós deixamos de fazer, ou que a gente faz, né, mesmo sem vontade. Hoje estava ali na porta, estava conversando com uma irmã, e daí estava falando para ela, e aí, conseguiu sair das cobertinhas e vir para a igreja? Porque, queridos, é um desafio, né? Vir para a igreja num dia desse, de chuva, friozinho, não é fácil. A nossa carne quer ficar onde? Lá em casa, no sofá, né? Embaixo das cobertas. Mas estar aqui é demonstrar o nosso amor a Jesus. Estar aqui é desejar não ser apenas um espectador daquilo que está acontecendo, mas um discípulo ativo daquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós temos que enxergar tudo que nós temos, tudo que nós somos rendido aos pés de Jesus. Não é parte de mim, não é parte da minha vontade, não é parte das minhas emoções. A Bíblia fala assim, o coração do homem é enganoso. Muitas vezes o nosso coração, a nossa carne, as nossas vontades, elas vão querer correr daquilo que é a presença de Deus, daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas um verdadeiro discípulo, ele ama a Deus acima de todas as coisas. Então ele faz aquela famosa pergunta, Senhor, isso que eu vou fazer vai te agradar? Senhor, isso que eu vou fazer, Espírito Santo de Deus, vai agradar o teu coração? Sabe, quanto mais nós
fazemos essa pergunta, quanto mais nós buscamos o Senhor na intimidade, mais próximos a gente vai ficando dele, mais perto. Eu sempre digo que você quer medir, né? Se uma pessoa está bem espiritualmente, é pela fome de Deus que ela tem. E essa fome, ela se manifesta de várias formas, pela oração, pela leitura da palavra, por estar com os irmãos, por estar servindo. Sabe, uma pessoa saudável espiritualmente, um discípulo saudável espiritualmente, é um discípulo que está em movimento, é um discípulo que está ativo. Queridos, talvez hoje você esteja passando por um momento de dificuldade, e se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele quer que você saia desse lugar. Sabe, deserto não é um lugar de moradia para o cristão. Não é para a gente construir uma casinha lá e viver lá no deserto. O deserto, ele é um lugar de passagem. Um deserto é para ser um lugar assim que você passa e passa rápido. Quando eu estou vivendo algumas situações difíceis da vida, eu já começo a orar. Eu falo, Senhor, não precisa demorar esse deserto para mim, não, Senhor. Eu já entendi. Tem alguma coisa que eu não entendi? Me mostra. Senhor, eu não quero ficar nesse lugar. Deserto é um lugar de sede. É um lugar calor, onde tem desconforto. Deus, Ele tem um manancial de águas vivas para nós. O Senhor, Ele tem um manancial de águas vivas. E onde o rio de Deus passa, Ele traz vida para as nossas vidas. Então, o amor de Jesus, Ele tem que ser expresso de uma forma real. Todos os dias, não apenas da boca para fora, porque é muito fácil, certo? Falar eu amo Jesus, muito fácil falar eu acredito em Deus, mas como nós temos vivido a nossa vida? Sabe, Cristo tem sido a sua maior emoção? Quando você vai para a presença de Deus, é algo que você pensa, eu vou para a presença de Deus, eu vou para a presença de Deus, eu vou estar com Deus agora, você pensa, eu tenho que ir lá orar. Sabe, Cristo tem que ser a nossa maior emoção. Nós precisamos deixar todas as coisas para estar com Cristo, porque nós fomos enxertados nele, que é a videira. Queridos, sem eles nós não podemos dar frutos. Sem ele nós vamos perdendo a vida, a alegria. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e perguntar, Senhor, o Evangelho tem sido uma boa notícia para mim ainda? Será que o Evangelho tem sido uma boa notícia para mim ainda? Será que quando eu leio a Bíblia eu ainda suspiro por Deus? Será que quando eu leio a Bíblia eu ainda abro os meus olhos apaixonados pelo Senhor? Será que eu tenho sido uma discípula louca por Jesus? Sabe, na internet tem vários movimentos, né? Um deles é o Loucos por Jesus, um ministério muito abençoado. Tem um outro chamado Jesus Cop, que também é um ministério tão abençoado. E o Jesus Cop, por exemplo, ele fala de ser uma cópia de Jesus. E eu acho isso tão lindo, porque quando nós buscamos ser uma cópia de Jesus, parecidos com Jesus, nós começamos a refletir o amor de Deus. Então, lá em Efésios 6:24, fala assim, a graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Então nós precisamos amar o Senhor em sinceridade de coração. Sabe, nosso amor por Cristo tem que fazer a gente ter esperança, fé, expectativas de um futuro, a alegria. Sabe, o cristão, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele dá gosto. Experimenta comer uma batatinha frita, quentinha, crocante, mas sem sal. Ela não tem gosto, perde a graça. Experimenta comer uma salada sem sal. Sabe, outro dia eu fui comer uma comida lá e estava meio sem sal. Era uma comida muito boa, uma comida que eu gosto muito, mas estava meio sem sal. E eu descobri que eu não gosto tanto assim daquela comida. Eu gosto é do sal. É do sal que vai na comida. Por quê? Porque o sal dá gosto. O sal faz a diferença. E é assim que a Bíblia compara eu e você. Nós estamos nessa terra para nós fazermos a diferença. Para a gente dar gosto. Nós somos a luz do mundo. O pastor Jean sempre fala, né? O Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, lá fora, na sua família, no seu trabalho, na sua casa. Assim brilha a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como que nós vamos brilhar a luz de Jesus, queridos? Aonde o Senhor nos colocou. É na escola, é com os amigos, é na faculdade, é nos relacionamentos, é na família.
Sabe, ontem nós fomos na pastelada, uma pastelada que teve lá na igreja, nossa igreja de Balneário. E a minha família se converteu, não faz muito tempo, assim, quando eu digo se converteu mesmo, né? Entregou sua vida para Jesus, se batizaram. E ontem eu estava lá, e daí acabou a pastelada, né? E daí eu fiquei um pouco mais, a gente ficou um pouco mais conversando. E daí acabou, quando acaba um evento aqui na igreja, o que a gente faz, gente? Começa a tirar as cadeiras, as mesas, e daí eu comecei a ajudar eles, tirar as cadeiras, as crianças também, começaram a ajudar o pastor também. A gente foi ajudando, de repente estava o meu padrasto varrendo a igreja lá, e eu peguei outra vassoura e varrendo. E daí o pastor lá, né, o pastor Cristiano falou assim, varrendo a igreja em família, olha que bênção. E daí eu olhei para ele e falei assim, você não sabe quantas vezes eu orei para estar aqui hoje, varrendo a igreja com a minha família. Sabe, é sobre isso. Quase 20 anos depois da minha conversão, eu posso experimentar estar na igreja com a minha família. Estar vendo a obra que Deus está fazendo na vida deles. Porque, queridos, eu fiz a diferença. E eu não digo isso por mérito, não, porque é a graça de Deus. Só Deus sabe quantas vezes eu precisei me calar, quantas vezes eu precisei ter paciência, amor. Talvez hoje Deus está falando para você, você precisa brilhar a luz que eu coloquei dentro de você, você precisa fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença. Você não pode deixar que as dificuldades, que as lutas apaguem a luz que eu coloquei dentro de você. Esse deserto não é para te matar, mas ele é para te promover. Queridos, deserto é lugar de preparo. O deserto, ele nos prepara, ele nos dá resistência para que a gente chegue naquele lugar que Deus tem para nós. Sabe, talvez, às vezes a gente não pense, né, 2 vezes antes de ir no cinema. Tipo assim, alguém convida, você quer ir no cinema? Talvez você não pense 2 vezes, eu quero ir no cinema. Ou ir a um jogo de futebol, ou ir ao shopping, ou ir... sei lá, no lugar que você gosta. Pensa em um lugar que você gosta. Talvez quando falam isso para você, você pensa, você nem pensa, você já quero ir. Mas quando convidam você para vir numa vigília, num hype, num brave, num café de homens, numa noite de mulheres, na intercessão, qual é a nossa resposta? Sabe, uma vez... tinha uma jovem que ela se apaixonou por um rapaz. E ela começou a ficar tão apaixonada que você sabe, um dia, talvez eu acredito que a maioria aqui, né, não os adolescentes ainda não, porque são muito novos, mas os outros mais velhos, talvez um dia você já se apaixonou cegamente por alguém. E o problema da gente estar apaixonado cegamente é que a gente não enxerga alguns defeitos, né? Então essa moça, ela ficou assim, apaixonada cegamente, por mais que as pessoas falavam que aquele rapaz não era uma boa escolha, ela continuou com ele. E quando ela estava indo com ele até o altar, ele encostou nela e falou assim, aproveita essa noite, porque você nunca mais vai pisar dentro dessa igreja. E eles foram, né, até o altar. Então, quando chegou a hora do pastor falar, você aceita, né, fulano como seu legítimo esposo, tal. Quando o pastor perguntou para ela não falou, eu não aceito porque ele falou que a partir de hoje eu nunca mais vou pisar nessa igreja. Ela pegou e deixou, né, ela deixou aquele homem no altar plantado ali. Ela preferiu continuar com Jesus, sabe? Ela preferiu Cristo. Ela escolheu Cristo naquele dia. Ela deixou seus sonhos de um casamento de lado. Ela deixou aquela pessoa que ela estava apaixonada de lado. Ela escolheu por Cristo naquele dia. Às vezes a gente deixa algumas pessoas, algumas circunstâncias roubar Cristo de nós. Às vezes existem jovens que são tão apaixonados por Jesus até conhecerem alguém. Pronto. Não houve mais nada, não houve ninguém. Tem pessoas que são tão apaixonadas por Jesus até serem promovidas no trabalho. Porque depois não tem mais tempo. Não tem mais tempo para o Senhor, não tem mais tempo para vir na igreja, não tem mais tempo para ajudar na obra de Deus, não tem mais tempo para nada. Sabe,
não teremos tudo de Deus, até que Ele seja tudo que eu e você temos. Eu e você não teremos o tudo de Deus, até que Ele seja o tudo que nós temos. Senhor, eu posso perder tudo, eu posso perder minha casa, minha família, tudo, mas eu não vou te perder. Eu não vou te perder, porque em Ti eu tenho tudo que eu preciso. O segundo ponto é o discípulo. O discípulo que ama Jesus, ele toma a sua cruz. Em Lucas 14, 27, fala assim: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Como assim? Ser cristão tem que levar uma cruz? Jesus já não morreu na cruz? Já não foi suficiente? Jesus está falando aqui, ó. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pastor, o que é? O que é tomar a cruz? Tomar a cruz, carregar a cruz é aguentar as pressões diárias, sem negociar os princípios de Deus. Carregar a nossa cruz é aguentar as pressões diárias, sem negociar os princípios de Deus. Queridos, pressões todos nós temos, cada um no nível, cada um em uma área da nossa vida. Agora, o que diferencia um discípulo de um seguidor é como ele faz, como que ele reage diante dessas pressões. Se você negocia os princípios de Deus, quando o negócio aperta para você, você é seguidor. Porque o discípulo, o que mais importa para ele é agradar a Deus. Então, nós precisamos meditar na nossa vida. Será que nós temos negociado? Sabe, nós precisamos levar a Cristo a sério, sendo a mesma pessoa em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Seja na praia, nas férias, numa viagem, num jogo de futebol, jogando ou torcendo. Ó, fica a dica aí, ó, Verdade Esportes. Jogando ou torcendo. Porque não tem como um discípulo está aqui louvando a Deus aqui dentro e lá na arquibancada está xingando o juiz de tudo e qualquer palavrão. Sabe, o Senhor, Ele está procurando pessoas de verdade. Seja quem você é. Fale: Senhor, eu quero parecer contigo. Então nós temos que agir da mesma maneira, com temor e amor. Temor e amor, aonde nós estivermos. Sabe, as pessoas, muitas vezes, quando elas estão diante das pressões do dia a dia, elas manifestam a velha criatura. E aqui eu estou falando para os nascidos de novo, para aqueles que se batizaram. Muitas pessoas, quando elas estão diante das pressões, quando elas são contrariadas, quando elas estão, muitas vezes, no seu âmbito familiar, quando elas estão diante de uma situação que aperta o sapato no pé, elas começam a ter atitudes de uma velha criatura. A velha criatura foi morta lá no batismo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos lembrar disso. O verdadeiro discípulo, ele toma a sua cruz. Vai ter uma cruz para eu e você carregar todos os dias. Mas o negócio é: eu estou diante de uma pressão, eu estou diante de uma dificuldade. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, isso aqui não vai ser fácil, mas eu quero te agradar. Senhor, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero viver para ti. Senhor, eu não vou ceder às pressões. Eu não vou negociar os princípios da tua palavra. A Bíblia diz, queridos, que cada um de nós vamos ser cobrados por aquilo que nós conhecemos. Então a cobrança vai ser diferente para todo mundo, porque cada um conhece no nível, certo? Eu vou ser cobrada de um jeito e você de outro. Sabe, os filhos, né? Tem os mais velhos, tem os do meio, tem os mais novos. Geralmente você não cobra do mesmo jeito o mais velho e o mais novo, porque cada um tem uma compreensão, cada um tem uma maturidade. E é assim Deus. Então nós precisamos manifestar as obras do Espírito, ou melhor, a obra do Espírito. A obra do Espírito é o quê? É a paz, é a alegria, é a mansidão, é o domínio próprio e tantos outros. Sabe, muitas vezes as pessoas têm negado a Cristo. Mas, pastor, eu jamais negaria a Cristo. Eu vou te dizer algumas coisas aqui que a gente nega a Cristo quando a gente faz. A primeira delas é quando você se expõe a coisas
que não agradam a Deus. Por exemplo, você está lá no seu tá lá no meio da noite, não tem ninguém com você, você está lá com o seu celular, com a sua televisão, e você se expõe à pornografia. Meu Deus, pastora, que assunto pesado. Queridos, muitos cristãos, especialmente homens, são presos na pornografia. Pornografia é pecado. Quando você se expõe a coisas que não são santas, que contaminam os teus olhos, que contaminam o teu coração, isso é pecado. E você nega a Cristo. Você nega a Cristo quando você se enfia em dívidas que você não pode pagar. E você fica esbanjando. E você fica devendo os outros. Você nega Cristo. Você nega Cristo quando você não estende a mão ao próximo. Quando você pode ajudar e você não ajuda. Quando você pode amar e não ama. Quando você pode estender as mãos e não estende. Sabe, nós negamos a Cristo quando nós nos juntamos a uma roda de zombadores, de escarnecedores. Quando a gente está numa roda, mas eu preciso ir lá para influenciar. Você precisa ir lá para ser luz. Se você estiver igual às trevas, você não está brilhando a luz. Brilhar a luz é viver segundo os princípios da palavra de Deus e não meio termo. A nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela vive segundo a um padrão de comportamento. Então nós negamos a Cristo todos os dias. Quando nós falamos, quando nós deixamos, por exemplo, de buscar a Deus. Quando você passa uma semana sem ler a Bíblia, sem orar, você está negando a Cristo. Porque você está dizendo assim, Senhor, eu não preciso de você. Eu posso me virar sozinho. Você nega a Cristo quando você faz parcerias e não pergunta para o Senhor o que Ele acha. Então nós precisamos meditar. Sabe, a verdade é que Deus, Ele quer todo o nosso coração. Deus, Ele quer tudo de nós. Deus, Ele quer fazer coisas poderosas e maravilhosas na nossa vida. E eu vejo assim, algumas pessoas, eu olho e eu vejo tanta coisa nelas. E tem vezes que até oro por alguns, eu falo, Senhor, eu acho que nessa pessoa aqui, eu sinto que o Senhor quer fazer algo tão poderoso. E isso é na maioria, né, das pessoas, a gente vê cada um, Deus coloca dons. Mas parece, queridos, que quando Deus Ele começa a prensar a gente quer fugir da prensa. Quer fugir da prensa de Deus. O que acontece com uma uva depois de alguns dias? Ela não dura muito tempo, né? Uma uva. Ela tende a estragar. Se ela for bem refrigerada, ela até dura um pouquinho mais, mas ela vai refrigerar. Mas quando uma uva ela é esmagada, ela vai durar muito mais. Ela vai durar muito mais. E o fruto e o resultado dela, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez melhor. Uma azeitona, quando ela é bem esmagada e sai o óleo dela, sai algo puro, bom. Sabe, talvez você olha para algumas coisas e você fala assim, parece que Deus está me esmagando. Eu não gosto disso que eu ouço. Mas sabe, geralmente, quando a gente não gosta, é aquilo que Deus quer trabalhar em nós, para que a gente possa ser preparado para o próximo degrau que Deus tem para a nossa vida. O terceiro ponto é o discípulo toma sua cruz e segue. Em Lucas 14, 27 fala, e qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sabe, uma coisa é você tomar a cruz e ficar parado. Eu aceitei Jesus, eu recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador, mas vou ficar aqui, não vou me mexer. Sabe, outra coisa é tomar a cruz e seguir Jesus. E ir com o Senhor e enfrentar os desafios. Sabe, mas o que significa seguir Jesus? Tem um livro que diz assim, em meus passos, o que faria Jesus? É fácil, né? Tomar a nossa cruz é vivendo os desafios e seguindo Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Nessa situação, o que Jesus faria? Nesse desafio, o que Jesus faria? Em tratar com essa pessoa aqui, uma pessoa difícil, uma equipe difícil, amigos difícil, marido difícil, esposa difícil, o que Jesus faria? Isso é tomar a cruz e seguir. Ou não, pastora, mas você não conhece o meu marido, a minha esposa, você não conhece a minha vida, não sabe o que eu faço. Eu sei o que Jesus faria, o que Jesus faria?
Queridos, eu também tenho os meus desafios. E tem hora que eu tenho vontade de sentar e não sair mais daqui, desse lugar. Mas daí eu levanto, pego a minha cruz e continuo seguindo ao Senhor. Jesus disse, toma o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe, troca. Se o teu fardo está pesado demais, é porque você não trocou com Jesus. Então nós precisamos, sabe, dia após dia, carregar a nossa cruz, sim. Né? Dia após dia, vencer os desafios, não ceder às pressões, não negociar os princípios do reino de Deus. E perguntar todos os dias, Espírito Santo, o que eu faço nessa situação? Espírito Santo, como que eu devo agir nessa situação? Espírito Santo, me guia nessa situação. Espírito Santo, está pesada essa cruz, mas eu não quero parar de caminhar. Eu não quero ficar chorando aqui o leite derramado. Eu não quero ficar culpando esse ou aquele, porque eu parei. Espírito Santo, está difícil, está doendo. Mas eu quero continuar. Eu quero continuar porque a salvação, ela é individual. E o último ponto é o discípulo, ele renuncia. Lucas 14:33 diz, assim pois, que qualquer um de vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Sabe, a renúncia, ela não é uma palavra bem vista para a humanidade. Muitas frases a gente escuta por aí, pessoas dizendo, eu sempre penso em todo mundo, agora eu preciso pensar mais em mim. Né? O que importa é eu ser feliz, eu tenho que pensar primeiro em mim. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê o contrário disso. Jesus não disse, ame a si mesmo. Mas diz, ame ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos olhar para Jesus e falar, Jesus, o que eu tenho que renunciar? Renúncia é descer do trono. Renúncia é descer do trono. Há um trono no nosso coração. E eu quero perguntar para você nessa noite, quem está sentado no trono do seu coração? É as suas preocupações? Aquilo que você tem gastado o seu tempo pensando, se preocupando, é isso aí que está no trono do seu coração. Sabe qual é a religião mais diabólica do século 21? Não vou citar religiões conhecidas, teria algumas para citar, mas não vem ao caso. A mais, assim, né, que eu creio que todo mundo concorda, é a religião satanista, né, que é uma das mais, hoje em dia já tem a igreja satanista, que é os devotos de Satanás mesmo. Mas essa não é a pior religião. A pior religião que a humanidade experimenta hoje é a religião humanista. O humanismo é o homem no centro. O humanismo, ele está dentro das igrejas. O humanismo diz assim no final do culto, ó, não gostei do louvor. Ih, que fraco aquele louvor. O humanismo sai da igreja falando assim, ó, ixi, aquela palavra. Já escutamos tantos humanistas sair bravos, chateados do culto. Não falou comigo, querido, sinto muito, o culto não é para você, o culto é para o Senhor. Dá a graça de sentar à mesa e receber um alimento. Sabe, o humanismo, ele tem colocado o homem no centro. E é nesse lugar que Satanás nos distrai. É nesse lugar que a gente fica distraído. Eu preciso ser feliz. Eu preciso de mais. Não é suficiente. Eu preciso de influência. Eu preciso estar perto de pessoas influentes. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de um carro melhor. Eu preciso de mais. Daí quando eu olho para trás, toda a minha vida passou. E o que eu levo dessa vida? O que eu levo dessa vida, queridos? Nada. Satanás nos distrai com os holofortes dele. Nada. Eu e você não levamos nada. O que eu e você estamos distraídos? O que tem nos distraído? Renuncie. Escolha descer do trono do seu coração nessa noite. E dá esse lugar para Jesus. Lá você vai encontrar tudo que você precisa. Talvez não tenha tudo que você quer. Olha aqui, ó, tudo. Talvez não tenha tudo, todo esse glamour, toda a luz, toda a plataforma.
mas tem a satisfação de um Deus que te criou e sabe o que você precisa para estar satisfeito nele. Quero convidar você a se colocar de pé. Para encerrar, quero te contar uma historinha de um pastor chamado Pastor David. O Pastor David, ele é o pastor já está com o pai, já foi promovido. Ele era o pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia. Ele, certa vez, a secretária dele recebeu um telefonema. E era o presidente da Coreia, que queria falar com o pastor David. Ele aconselhava algumas autoridades. E quando ela atende o telefone, aquele homem fala que quer falar com o pastor e tal, e a secretária fala, olha, agora ele não pode. E daí ele fala, mas eu preciso muito falar com ele. E ela insiste, agora ele não pode, ele está ocupado, ele está com alguém. E depois ele retorna, depois de alguns minutos, apurado, e ele fala de novo para a secretária, olha, preciso que você chame ele, é o presidente que quer falar com ele, não é qualquer pessoa. E aquela mulher, ela fala, olha, eu não posso chamar ele, porque agora ele está com o Senhor. E o Senhor é a pessoa mais importante. Deixa eu dizer para você, o dia que eu e você, nós estivermos priorizando estar com o mais importante, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Todas. Em que nós temos colocado os nossos olhos? Sabe, as nossas atitudes revelam se nós somos apenas um espectador, um seguidor, como aqueles montes que a gente tem lá na rede social, mas que não nos ajudam em nada, que não mudam em nada a nossa vida. Ou um discípulo, que é aquele que caminha perto do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a meditar na palavra do Senhor nessa noite. Aquilo que o Senhor falou ao teu coração. E enquanto você com os teus olhos fechados, eu quero ler uma passagem que está em João 15, 5 e 6, que fala assim, eu sou a videira e vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Queridos, inferno, esse é o fora. Como vara secará. E os que colhem o lançam no fogo e ardem. Sabe, eu e você, nós fazemos parte dessa videira. Eu e você, nós fazemos parte dessa videira, nós somos os ramos. Nós precisamos permanecer em Jesus. Nós precisamos permanecer grudadinhos nele, próximos a ele. Para que a gente possa dar fruto. Para que a gente não seque, não seja lançado ao fogo, nós precisamos estar com o Senhor, permanecer com o Senhor. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E se eu e você estamos vivendo em pecado, nós temos recebido um salário. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor quer estreitar os seus laços com Ele. O Senhor está te dizendo nessa noite, lança fora tudo aquilo que tem roubado teu coração de mim, lança fora toda a preocupação, todo o medo. Eu tenho um lugar para você, eu sou o seu Criador e eu sei o que é bom para você. Oh Senhor, nessa noite, Pai, Senhor, nessa noite nós estamos na tua presença. Jesus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Senhor, pode nos amar, Senhor. Sabendo que eu fugiria. Senhor, como o Senhor pode nos se amar? a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando
Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos, Senhor, que nós possamos experimentar, Senhor, do Teu amor. Senhor, que nós possamos enxergar como o Senhor nos ama. O quão o Senhor é merecedor de todo o nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa semente, por essa palavra, Deus. Que cada um aqui possa ter recebido da porção necessária para a sua vida. Senhor, que o Senhor venha ressuscitar sonhos. Que o Senhor venha curar corações. Que o Senhor venha se revelar para a tua igreja. Porque uma experiência contigo vale mais do que 1000 palavras. Nós queremos te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que nós a cada dia possamos ser os teus discípulos amados, assim como João. Um dia pôde estar com o Senhor, um dia nós estaremos com o Senhor e diante do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por essa palavra. Que o Senhor possa mover os nossos corações. Que o Senhor possa mover as nossas vidas em direção ao propósito. Que o Senhor possa mover a nossa casa em direção aos teus sonhos e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós declaramos que todos os planos de Satanás são frustrados contra a nossa vida. E nós nos posicionaremos num lugar de discípulos, aonde não vamos, Senhor, negociar. Senhor, não vamos negociar os princípios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oh, Jesus. Eu senti de pedir para vocês 3 palavras que você sente no coração, talvez, com relação a esta palavra que foi ministrada hoje. 3 palavras diferentes. Você pode falar do teu lugar aí, o que essa palavra falou com você em uma palavra. Você pode dizer alto aí? Renúncia. Sabedoria. Obediência. Tem mais alguma coisa? Domínio próprio. Compromisso. Fidelidade. Um novo eu. Mudança de comportamento. Que mais? Alinhamento. Tenho certeza que tantas outras palavras Deus falou com você. Eu acredito que Deus está nos chamando a sairmos do lugar, a andarmos algo a mais. Sabe, eu estava meditando e tem me vindo muito assim: para nós acessarmos um novo tempo, nós precisamos ter novas atitudes. Eu creio que Deus quer levar cada um de nós juntos a um novo tempo, mas juntos nós precisamos acessar novas atitudes. E cabe a nós fazer isso no nosso dia a dia. E nós clamamos a Deus que todos nós, pela misericórdia de Deus, possamos fazer isso o mais rápido possível. Que importa é agradar a Ele. É isso que nós estamos aqui para fazer. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, pedindo também a bênção dEle sobre a nossa semana. Querido Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Deus, que o Senhor deixou escrita para cada um de nós. Nós queremos ser Teus discípulos, não apenas seguidores. Sabemos que há muita renúncia, precisamos ter muito domínio próprio, precisamos nos alinhar, precisamos buscar atitudes novas para acessar o novo de Deus nas nossas vidas. E isso que eu clamo, Senhor, junto com meus irmãos e irmãs aqui na fé, que nós possamos realmente ter atitudes práticas, a começar hoje meditando nesta palavra e amanhã, Senhor, começando a planejar o que nós vamos fazer diferente para termos resultados diferentes, Pai. Em nome de Jesus, leva na bênção, Senhor, cada família aqui representada, Deus, aqueles que irão trabalhar amanhã, aqueles que irão estudar ou entrar num período de férias ou viajar.
Deus, nós clamamos a Ti que Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós neste tempo, para crescermos juntos, Pai, buscando a Tua palavra, até que o Senhor venha. Eis-nos aqui, Senhor. Precisamos ser moldados, transformados por Ti, pela Tua palavra, e clamamos, venha nos libertar, sim, Senhor, daquilo que ainda nos prende. Nos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos caminhar, Pai. Queremos ser os Teus discípulos, que deixamos o nosso fardo sobre Ti, e levamos a partir de agora o Teu, que pegamos a nossa cruz, e possamos caminhar, Deus, para cumprir os propósitos para os quais o Senhor nos chamou nessa terra. Nós Te agradecemos, Pai, pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode estender suas mãos sobre alguém que está aí do seu lado e diga para esta pessoa assim, ó, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa estar contigo, para que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, não saia daqui sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas, e temos lá o cafezinho com leite, o cafezinho puro lá na recepção para vocês. Quem é novo aqui, estamos aqui para te receber na frente e conversar.